São Sebastião decreta estado de alerta devido às chuvas de verão. Em 18 horas, choveu 118 milímetros na cidade. Expectativa, a PLR da GM deve injetar mais de 30 milhões de reais na economia joseense. A segunda parcela vai ser paga ainda neste mês. Acima da inflação, material escolar sobe quase 8% na região. Alerta aos pais, cerca de 1.000 crianças morrem por ano afogadas no país. Nas férias, os cuidados em piscinas devem ser redobrados. Eles gostam muito de água, né? Mas a gente sempre tem que estar por perto. Nova direção. Engenheiro civil assume o volante do trânsito de Taubaté. Vamos agora dar continuidade no que foi planejado na gestão anterior. Memória ameaçada. Em calamidade financeira, Cruzeiro paralisa obras e abandona prédios históricos. A gente está perdendo a nossa identidade. Os cuidados com a nossa cidade estão sendo cada vez menores. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Muito boa noite para você. O Band Cidade começa com informações sobre a chuva que atinge a região desde a tarde de hoje. Na Via Dutra, por exemplo, o motorista precisou pisar no freio e redobrar a atenção. No trecho de Caçapava, sentido Rio de Janeiro, por causa do excesso de veículos, o trânsito ficou bem lento, chegando a 6 quilômetros de congestionamento, do 132 ao 138. A marginal da rodovia registrou pontos de alagamento. Pois é, já no sentido São Paulo, segundo a CCR Nova Dutra, um caminhão quebrou em São José dos Campos. Houve congestionamento de 2 quilômetros. Outro veículo quebrado também complicou o trânsito em Taubaté, no quilômetro 104, no sentido Rio de Janeiro. Os dois casos não tiveram vítimas. E São Sebastião está em estado de alerta por causa das frequentes chuvas. Segundo a Defesa Civil, nas últimas 18 horas, choveu no município 118 milímetros, volume bem acima do esperado para este período. A Defesa Civil monitora as áreas de risco, principalmente na costa sul. Chove bastante também no Vale do Paraíba. O tempo mudou bastante nesta quinta-feira, né? Teve céu nublado, calor menos intenso, reflexo da frente fria que deve continuar agindo na região também amanhã. Vamos conferir o mapa da previsão. Na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira vai começar com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, mas podem ocorrer períodos de melhoria. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus. No Vale do Paraíba, o céu também fica nublado amanhã, com chuvas a qualquer hora, e podem ocorrer temporais em algumas áreas, acompanhados de rajadas de vento. Em São José dos Campos faz 27 graus, em Guaratinguetá 28 e em Queluz máxima de 29 graus. No litoral norte, tempo fechado com curtas aberturas de sol e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. O clima continua abafado, com máxima de 30 graus em Ubatuba e São Sebastião. Hoje em Taubaté o céu ficou cinzento, choveu e a máxima não passou de 27 graus. Amanhã as nuvens continuam encobrindo o sol, que aparece tímido em alguns momentos, mas a máxima sobe para 28 graus. Jacareí vai ter muitas nuvens com alguns períodos de melhoria e pancadas de chuva. Os termômetros atingem também 28 graus. Em Caraguatatuba, o céu fica encoberto com curtas aberturas de sol, pancadas de chuva à tarde. Mínima de 23 e máxima de 30 graus, ondas de 1,40 m de altura e ventos de 5 km por hora. E o carro atingido por um muro ontem no Jardim América, derrubado pela chuva em São José dos Campos, passou o dia assim, ó, como você vai ver agora, pendurado. O muro de 30 metros não resistiu à força do temporal e caiu sobre 3 veículos. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Agora, mais um caso de desrespeito ao deficiente físico. Foi em Caçapava. O Gustavo Costa gravou estas imagens aí ontem na região central. Apesar do ônibus de transporte público conter aquele selo ali de ser adaptado ao transporte de deficientes, o elevador não foi acionado. A gente vê que um homem subiu primeiro a cadeira de rodas para depois, olha aí, ó, carregar a cadeirante no colo e entrar finalmente no ônibus. Nós procuramos a prefeitura
de Caçapava, mas até agora não tivemos retorno. Também procuramos a ABC Transporte para saber realmente o que aconteceu, mas não tivemos retorno também. Infelizmente, absurdos como este se repetem. Atenção, pais! O preço médio do material escolar está 7,67% mais caro em relação ao ano passado. O índice é maior que a inflação oficial do período, que ficou em 6,29%. 12 itens foram pesquisados em 10 papelarias de São José dos Campos e Taubaté. O caderno capa dura de 96 folhas, por exemplo, custava em janeiro do ano passado R$ 13,63. Este ano o preço subiu para R$ 14,05, aumento de 3,08%. Lápis preto passou de R$ 1,26 para R$ 1,62, alta de 28,57%. A caixa de lápis de cor com 12 unidades era vendida em janeiro do ano passado a R$ 13,60. Agora, o preço é R$ 14,75, reajuste de 8,46%. Somente 2 itens tiveram redução de preço. A borracha caiu de R$ 2,52 para R$ 2,48 e a régua de 30 centímetros de R$ 3,66 para R$ 3,43. Os metalúrgicos da General Motors de São José dos Campos vão receber neste mês a segunda parcela da participação nos lucros e resultados da empresa referentes a 2016. O valor total da PLR é R$ 16.460. O primeiro pagamento foi feito em maio do ano passado. Segundo o sindicato, serão injetados na economia cerca de 38 milhões de reais. A GM emprega em São José cerca de 5 mil pessoas. Em 2016, foram produzidos 53 mil veículos. A morte de uma criança afogada na piscina de uma pousada em Campos do Jordão serviu de alerta para os pais. O menino de apenas 6 anos foi enterrado hoje e a polícia ainda investiga as causas do acidente. O que já se sabe é que não havia adultos por perto. Por isso, nesta época de férias escolares, a cautela precisa ser redobrada. Piscina com criança, perigo constante. Tudo que eles vão fazer, eles vão achar que é brincadeira e na verdade não é. Certas coisas vão ter um risco para a criança e aí ela tem que seguir uma orientação para depois ela poder se soltar e realmente ter uma brincadeira ou um possível rendimento maior dentro da aula. E elas não dão mole para os pais, caem na água sem preocupação. Eles gostam muito de água, mas a gente sempre tem que estar por perto. E eles sabendo nadar é a melhor coisa que tem, para eles e pra gente que é pai, Os domingos com os sogros eram um problema para Karen. Na casa deles tem piscina e o filho dela, o Marcos, não sabia nadar, mas também não tinha medo nenhum de pular na água. Ficava preocupada pelo motivo que ele não tinha medo, então ele ia, pulava no colo de qualquer um, então assim, foi mais a preocupação também. Quando ele completou 2 anos, a Karen matriculou o filho numa escola de natação. Agora em qualquer lugar, se deixar ele se vira sozinho, não precisa ficar em cima dele. Mais de 400 crianças fazem aula de natação nesta escola em Taubaté. E muitos pais procuram o local preocupados com a segurança dos filhos nas piscinas. Eles vêm para aprender a nadar, para poder ir num clube no fim de semana, poder ficar tranquilo com os filhos dentro da piscina ou na própria casa, Por isso que é muito importante o filho vir para uma academia que tenha toda a metodologia correta para ensinar a criança a nadar. Nesta semana, um menino de 6 anos foi encontrado morto na piscina desta pousada, na Vila Matilde, em Campos do Jordão. Os familiares contam que o estabelecimento deixava o portão aberto e permitia o acesso dos moradores do bairro sem nenhuma vigilância. Os proprietários afirmam que o uso da piscina nunca foi autorizado. No Brasil, as águas levam mais de 1.000 vidas de crianças todos os anos, segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Esse mesmo levantamento mostra que 8,5% das mortes de meninos e meninas por afogamento ocorrem nas piscinas. Segundo o Corpo de Bombeiros, boa parte desses acidentes acontece pela falta de atenção
dos próprios pais. Nunca os pais deixem as crianças sozinhas numa piscina, num lago, numa represa. Todo local, casas, escolas que tem piscina e há crianças no local, que a piscina permaneça coberta e cercada, para evitar que a criança queira pular na piscina e venha se afogar. O Corpo de Bombeiros orienta os pais a procurarem locais apropriados para levar os filhos, com a presença de guardas-vidas em clubes e praias. Em casa, a área da piscina deve ser cercada. Mesmo as crianças que sabem nadar devem ter por perto a vigilância de um adulto. E nunca confie nas boias vendidas em muitas lojas do setor. Nunca deixar a criança com aqueles flutuadores comprados em loja. O ideal é que seja um colete salva-vidas de verdade certificado pelo Inmetro. Mas nenhum equipamento substitui os olhares dos pais. Sempre com responsabilidade, sempre tomando cuidado, né? E usando os equipamentos necessários conforme a idade da criança. Para a gente sempre estar com cuidado em cima dele para não deixar nada de pior acontecer. É isso aí. A seguir, após protestos, Prefeitura de Ubatuba anuncia novo cadastramento para vendedores ambulantes. E também, crise financeira em Cruzeiro ameaça prédios históricos da cidade. Horário de verão, 7h01. A gente volta já.